Paz do Senhor, queridos. Eu gostaria de falar uma coisa aqui sobre o coronavírus. Todo pastor gostaria de falar isso sobre a igreja. Nesse fim de quarentena, ou nesse início de quarentena agora, as pessoas ficam se perguntando: vai fechar a igreja, pastor? Ou vai abrir a igreja? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que todo pastor, eu acredito que a maioria gostaria de falar isso, e às vezes não fala com medo de ferir, da pessoa achar ruim. Mas, gente, eu nunca vi uma pessoa ser tão bombardeada quanto o pastor da igreja. É uma verdade que nós estamos vivendo nesse tempo. Porque se o pastor ele fecha a igreja, ele está errado porque está fechando a igreja. Se ele abre a igreja, ele está errado porque está abrindo a igreja. Se ele aperta a mão do irmão, o pastor não tem sabedoria, né? Está apertando a mão do irmão ali, é tolo. Se o pastor não aperta a mão do irmão, ele é sem fé. Ele não tem fé para apertar a mão do irmão. Então, sempre as pessoas querem culpar o pastor da igreja por algum motivo. Presta atenção no que eu vou dizer para você, meu querido. O pastor da igreja, tudo que ele fizer é para o bem do rebanho. Ele tem convicção de que Deus chamou ele para cuidar de um rebanho. Pastor de igreja tem responsabilidade. Então, para de ficar julgando o pastor porque a igreja está aberta ou porque a igreja está fechada. Você não está preocupado com a igreja. Tem gente, queridos, eu fico chateado por causa da hipocrisia que a gente está vivendo nesses últimos dias. Tem gente toda hora falando: fecha a igreja, tem que fechar a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Vem cá. Você que está mandando fechar a igreja. Vou falar uma coisa com você. Sabe por que você está falando que tem que fechar a igreja? Porque você é um cara que você não vai nos cultos, brother. Você não é um cara assíduo. Para você não ir na igreja não faz tanta diferença. Porque você nem comparece quando não tinha epidemia. Você ia uma vez no mês. E olhe lá, quando você ia, você não tem responsabilidade nenhuma com a sua igreja. Você não tem responsabilidade nenhuma com o seu pastor. Você não presta nenhum tipo de obediência ao seu pastor. Aí agora, na quarentena, você vem se aparecer falando no seu status que tem que fechar a igreja. Você está realmente preocupado com a sua igreja? Você está realmente preocupado? Fala para mim que você está preocupado com a igreja. Porque você não é dizimista fiel. Você vai quando você quer. O seu nome na escola bíblica dominical não consta. Você não comparece. Você não é ofertante fiel. Você não procura saber se a família pastoral está bem. Agora você quer que feche a igreja? Você está realmente preocupado com a igreja? Acho que você não está preocupado com a igreja, cara. Larga de ser hipócrita. Você está preocupado com você. Você está preocupado só com você. Você gosta de se aparecer. Você gosta de falar mal da igreja. Você gosta de falar mal do pastor. Então para com essa hipocrisia, que isso é uma hipocrisia sem fim. O pastor sabe se ele tem que fechar ou ele não tem que fechar. É um tempo de crise. Gente, é um tempo de crise, a gente sabe do perigo. O pastor da igreja está tomando todas as medidas que tem que tomar, as cautelas. Se ele achar que é conveniente fechar, ele vai fechar. Se ele achar que não é conveniente, ele vai separar as cadeiras, ele vai dar um espaço, ele vai dar a condição. Agora você tem que entender que tem muita gente que está precisando de ir para a igreja. Tem gente que está doente, tem gente que está em depressão, tem gente que precisa de uma oração. Mas você que gosta de ficar falando mal de igreja, fica aí culpando o pastor da igreja. Como se você estivesse preocupado com a igreja. E você não está. Isso é hipocrisia. Outra hipocrisia que a gente está vivendo agora nessa quarentena, glória a Deus, que algumas coisas mudaram. Mas, gente, eu tenho que falar isso aqui para você. Um monte de crente, abre aspas, fecha aspas, fazendo culto em casa no domingo. Oh, que maravilha, meu Deus. Que bom, querido, se você fizesse isso todas as vezes que você faltou no culto na igreja. Que bom que você fizesse isso todas as vezes que você não foi no domingo na sua igreja quando não tinha quarentena. Mas por que você está fazendo agora? É para se aparecer, brother. Me desculpa, é para se aparecer. Por que você não fez antes, quando você faltou, que não prestou obediência ao pastor? Por que você não reuniu sua família em casa e falou: nós vamos no culto hoje? Então hoje nós vamos morar aqui, nós vamos fazer nosso culto racional aqui em casa. Mas você não fez, cara. Por que você está fazendo agora? Me explica isso. É porque você, infelizmente, isso é uma verdade que a gente tem que falar aqui. Tem hora que a gente tem que falar. Eu sei que isso vai ofender um monte de gente. Mas, poxa vida, tudo a culpa é do pastor da igreja. Tudo a culpa é a igreja. Se fecha, se abre. É o pastor que não tem fé, é o pastor que não orienta, é o pastor que não tem sabedoria. Pelo amor de Deus, para de hipocrisia, de ser hipócrita. Vamos ser crente de verdade. A gente tem que parar com isso. Se você quer fazer culto, faça. Não tem nada de errado em fazer isso. Mas que isso seja assíduo. O dia que você não for na igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é comunicar ao seu líder e justificar. Não é falar que você não vai, por que você não vai. É justificar por que você não vai. Então, para você, a igreja está fechada, não faz muita diferença.
Você não vai, brother. Você não tem compromisso nenhum. Fala para mim se você tem compromisso. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Então, nós estamos vivendo esse tempo agora. Eu peço a Deus que Ele trabalhe no seu coração, no seu caráter. Para de ficar julgando as pessoas. Para de ficar criticando o pastor da igreja, o líder da igreja. Para de ficar criticando se a igreja está aberta ou está fechada. Isso não é da sua competência. Você não é ungido. Você não foi ungido para isso. Você não tem nem sabedoria para falar sobre isso. Então, respeite o seu líder espiritual. Se você respeitasse, você não estava falando isso. Se você honrasse, você não estava falando isso. Todo pastor é responsável. E todo pastor, ele sabe que a melhor maneira que ele está usando é para guiar o rebanho em paz. É Deus que dá sabedoria para o líder espiritual. É Deus que dá sabedoria para o pastor. A igreja aberta, querido, você não ia. Quando a igreja estava aberta, você não ia. Então por que agora você está com essa palhaçada? Pelo amor de Deus, vai se converter, cara. Vai orar pela sua igreja, pelo seu pastor. E quando a epidemia acabar, essa quarentena, vai para a sua igreja, cara. Vai ter responsabilidade. Vai ser fiel, vai ajudar o seu pastor a pagar as contas, vai ajudar a sua igreja. E aí sim, você prova para mim e para você mesmo que você está preocupado. Agora você não está preocupado. Eu quero ver se nessa quarentena que você está em casa fazendo seus cultinhos aí, tá bom, Deus te abençoe. Eu quero ver se você vai ter, já que você está tão preocupado com a igreja, né? Eu quero saber se você vai dar um telefone para o seu pastor e perguntar para ele se o aluguel está pago, viu? Eu quero que você vai ligar para ele e falar, pastor, passa aqui em casa e pega meu envelope de dízimo. Eu quero ver se você vai fazer isso, tá bom? Eu duvido que você vai fazer isso. Mas vamos ver, né? Tomara que esses cultos que você está fazendo na sua casa aí, Deus toque no seu coração e as coisas mudam. É isso, veja como desabafo, como que você quiser ver aí, mas é o que a gente tem que falar, e é a verdade. Tem um monte de pastor vivendo isso agora, e tem vontade de falar e não fala, mas eu vou falar. Não estou comendo nada com nada mesmo. Deus te abençoe, viu, filho? Vai para a igreja, está crente. Vai de hipocrisia.